Ao domingo falamos das novidades da astronomia, da investigação científica com o Miguel Gonçalves. Abrimos então a última fronteira. Passamos a fronteira. Viva Miguel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Daniel. Hoje, para já, começamos com novidades sobre a origem de uma das galáxias mais próximas da Via Láctea, que também acaba por, num novo estudo, enfim, falar da idade das estrelas e do nosso Sol, claro. Acho que podemos resumir da seguinte maneira. Nem tudo o que parece é. Isto acontece na Terra, nas nossas vidas e também na astronomia, e até com alguma frequência. E por isso vamos a galáxias e vamos a estrelas. Começamos pelas galáxias. A nossa Via Láctea tem dezenas de outras galáxias que giram à sua volta. Galáxias satélites, conhecemos bem apenas, se calhar, um punhado delas, outras nem tanto. A que, se calhar, melhor conhecemos é a chamada Grande Nuvem de Magalhães, que tem uma irmã mais pequenina, muito menos maciça, chamada Pequena Nuvem de Magalhães. Olha, isto é uma imagem do hemisfério sul, onde elas são visíveis a olho nu, não com esta precisão, isto foi tirada com uma máquina com instrumentação obviamente extraordinária, mas são visíveis, de facto, a olho nu. E o estudo que foi agora apresentado diz-nos que, se calhar, a Pequena Nuvem de Magalhães não é aquilo que nós andamos a dizer há décadas ou até mesmo séculos. Recebem este nome porque, de facto, foram atribuídas a Fernão Magalhães, que na sua viagem de circunnavegação, ele não as descobriu, ele não era astrónomo, mas ficaram identificadas precisamente com essa viagem de Fernão Magalhães. Mas já lá vamos, porque isso está a dar alguma polémica. Este estudo diz o seguinte: esta Pequena Nuvem de Magalhães, se calhar não é uma galáxia. Ou melhor, eventualmente serão dois corpos distintos. Como é que este estudo chegou lá? Obviamente pegou em alguns dos nossos melhores telescópios e radiotelescópios, tentaram perceber o movimento do gás dentro das galáxias. Esse movimento dentro do gás, e do gás em específico, mostra-nos também onde é que estão os berçários das estrelas, as maternidades de estrelas, e esta equipa internacional de astrónomos diz que nós conseguimos encontrar aqui berçários de estrelas que têm, no fundo, características genéticas, químicas até, diferentes, muito diferentes entre si. Quando nós falamos de maternidade de estrelas numa galáxia, eventualmente até o próprio gás dessas estrelas, a sua configuração química é muito parecida. Quando neste estudo diz que não, nós temos aqui maternidade de estrelas com assinaturas químicas diferentes, imediatamente leva os astrónomos a pensar que se calhar não são da mesma galáxia. Este estudo vai mais longe e diz que estes dois corpos que nos pareciam únicos, parecia a Pequena Nuvem de Magalhães, estes dois corpos estão separados por cerca de 16 mil anos-luz de distância. Isso é cerca de metade da distância da Terra até ao centro da nossa própria Via Láctea. Portanto, é uma distância até considerável. Agora, os cientistas tentam perceber, será que nós estamos perante dois corpos que de facto são estranhos entre si, que não têm uma origem comum e que giram um à volta do outro? Ou será que estamos perante o mesmo corpo que, devido às interações gravitacionais das várias galáxias, nomeadamente a nossa própria Via Láctea e a Grande Nuvem de Magalhães, será que se afastaram, será que se desligaram, digamos assim, entre si? Não temos nenhuma resposta concreta para isso, mas aparentemente estamos perante mesmo dois corpos diferentes. Voltamos a Fernão Magalhães. Porquê é que isto é interessante? Porque há um grande grupo de astrónomos neste momento que está a apelar para que as grandes nuvens, a Grande e a Pequena Nuvem de Magalhães mudem de nome. E porquê? Porque dizem estes grupos de astrónomos que não gostariam de ver associados o nome deste explorador português, que pelos vistos não teve uma conduta propriamente muito civilizada com outros povos, associada de facto a uma descoberta astronómica. E dizem estes astrónomos voltamos à cultura do cancelamento agora sim, aí também na astronomia, sim. E portanto dizem estes grupos de astrónomos que se ainda por cima estamos a falar de, não é de uma galáxia, mas são dois corpos diferentes, é uma excelente oportunidade para alterarmos o nome a este, quer à Pequena, quer à Grande Nuvem de Magalhães. Vamos ver no que é que isso vai dar. Do nosso ponto de vista continua a ser a nuvem. Sim. E é de Magalhães, se estão longe ou não, enfim, vão acabar com o nosso imaginário. Sim, mas vamos ver, vamos tentar acompanhar para ver no que é que vai dar esta petição que já está a receber apoio de grande número de astrónomos. Agora, o que não parece, às vezes o que parece é isso, ou não é, aliás, vamos até às estrelas. E porquê? Porque desde a década de 70, aqui em astronomia, há uma espécie de um princípio que diz que as estrelas, e nomeadamente até estrelas parecidas com o nosso Sol, as estrelas ao longo da sua vida vão perdendo a sua velocidade de rotação. Ou seja, à medida que caminham para idades mais avançadas, vão ficando mais tranquilas no seu movimento de rotação, e isso é tão interessante, ou aparentemente cientificamente tão poderoso, que fornecia aos astrónomos uma medida para calcular a idade das estrelas. Quanto menos veloz for a sua rotação, mais velha será essa estrela. Isto é tudo muito engraçado desde a década de 70, mas
a partir de 2016, através de um estudo feito por uma astrónoma que analisou mais de 20 estrelas parecidas com o nosso Sol, ela descobriu uma coisa interessantíssima. Descobriu que, sim, é verdade, ao longo da sua vida, as estrelas, devido à interação do vento das estrelas e do campo magnético, essa interação faz com que haja um travão na rotação das estrelas. E este estudo de 2016, diz que, de facto, nós vemos esse travão. As estrelas, à medida da sua idade, à medida que vão envelhecendo, a sua rotação vai diminuindo. Mas descobrimos outra coisa curiosíssima. É que, se calhar, isso não acontece para todas as estrelas, ou nós temos que perceber melhor o que é que se passa. Porque o que nós encontramos, em 2016, foi um conjunto de estrelas parecidas com o nosso Sol, em que a velocidade de rotação chega a uma altura em que é estável a sua velocidade de rotação. Ou seja, quando nós esperávamos que fosse perdendo, que fosse girando cada vez mais lentamente, não. A partir de uma certa altura, a sua velocidade acaba por ser constante ao longo dos anos. Nós não percebemos muito bem porque é que isto ainda acontece. E o estudo mais recente, que é isto que nós agora vamos dar conta, aponta para, de facto, analisar uma estrela muito conhecida dos astrónomos, 51 Pégasi, muito conhecida, parecida com o nosso Sol, que está precisamente nesse período de transição. Ou seja, em que parece que está outra vez uma velocidade de rotação mais ou menos constante ao longo da sua vida. Porquê é que este estudo é interessante, Daniel? Porque dizem estes autores deste estudo que o nosso próprio Sol, a nossa própria estrela, pode estar precisamente nesse momento de transição. Transição entre uma velocidade que vai decrescer, mas agora vai se mantendo constante, em vez de decair, como era aquilo que nós pensávamos há uns anos. Falta-nos perceber porque é que isto acontece. Isto é importante porque... E que implicações vai ter? E que implicações vai ter, e digo-te já uma. O nosso ciclo do Sol apresenta algumas anomalias no seu ciclo magnético, nomeadamente em grandes escalas de tempo, que nós ainda não percebemos muito bem porque é que acontecem. Será que esta pode ser uma das explicações? Ou seja, será que, de facto, uma estrela de meia-idade, a partir de certa altura, consegue manter a sua velocidade de rotação? Recusa-se a entrar numa fase idosa, digamos assim, muito parada? Não, porque ela mantém a sua rotação. Será que o nosso Sol está a passar por essa fase? Se está a passar por essa fase, quer dizer que pode se tornar até mais tranquilo, mais zen naquilo que são as suas descargas energéticas, as suas tempestades, o que favorece também... noutras estrelas, por exemplo, a própria vida e a própria estabilidade da evolução da vida. É um estudo muito interessante, vamos ver o que é que isto nos vai dizer no futuro. Bem, e agora vem frio, muito frio por aí, e tu vais-nos falar de neve de ferro, e eu fiquei bastante intrigado em perceber o que é isso. E mais uma vez vamos ao magnetismo também, porque é uma história que tem a ver com isso. Vamos até Ganimedes, maior lua do sistema solar, maior lua de Júpiter, obviamente, e também do sistema solar. É tão grande, Daniel, que é maior que Mercúrio. Ou seja, se fosse colocado fora da órbita de Júpiter e à volta do Sol, seria um planeta. Bom, dependendo do sítio onde orbitasse. E, portanto, vamos até Ganimedes, porque agora aparece um estudo que diz o seguinte. Nós gostaríamos imenso de ir ao interior de Ganimedes e ao interior de todos os corpos, todos os planetas, luas, para perceber o seu funcionamento. E, sobretudo, porque quando analisamos o campo magnético dos grandes corpos, como planetas, nós sabemos que, provavelmente, a contribuição de um núcleo de líquido a girar rapidamente à volta no seu interior, portanto no núcleo, é o que fornece o campo magnético, por exemplo, da Terra e de outros corpos. Diz este estudo que Ganimedes tem um campo magnético invulgarmente poderoso para a Lua que é. E então, estes cientistas fizeram o seguinte, vamos tentar perceber o que é que se passa no interior de Ganimedes. Até fizeram uma experiência laboratorial com água, com sal, com toda uma série de outros elementos que nós sabemos que existem no interior de Ganimedes, porque Ganimedes é um mundo oceânico. Nós hoje temos fortes desconfianças que, por baixo daquela crosta gelada de Ganimedes, existe, de facto, oceanos de água salgada, como aqui na Terra, com vários graus de salinidade, e que tem um manto, também como a Terra, e um núcleo de ferro. Pode ser também um ferro, ainda não percebemos muito bem qual é a densidade daquele núcleo de ferro. O que diz este estudo é o seguinte. Para Ganimedes ter este campo magnético forte, as nossas experiências laboratoriais dizem o seguinte. O ferro, o núcleo de ferro líquido, à medida que sobe até em direções do manto, arrefece. Como é óbvio, nós nos afastamos de uma fogueira e ficamos mais frios. Este núcleo de ferro sobe, arrefece, cristaliza e depois, ainda dentro das camadas, na transição entre o núcleo e o manto, esse ferro começa a pingar como se fossem flocos de neve fundida. Este movimento, que quase parece um movimento de convecção, ou seja, subida, arrefece, cristaliza flocos de ferro, este movimento, dizem estes cientistas, fornece a dinâmica necessária para o campo magnético que tem Ganimedes. E, portanto, é uma maneira diferente de termos um campo magnético, diferente daquilo que conhecemos na Terra, em corpos como Ganimedes. Isto é interessante porque será que este tipo de mecanismos também acontece noutros planetas, noutras luas do nosso sistema solar, e mesmo fora do sistema solar? É que, pelo menos do ponto de vista laboratorial,
Isto comprova. No laboratório nós assistimos a isso, os cientistas assistiram a isso, a estes flocos de neve fundida que caem depois novamente no núcleo de Ganimedes e que fornece o campo magnético. Se isto de facto acontecer, quer dizer que nós somos capazes de ter mais luas e mais planetas com campos magnéticos. Os campos magnéticos são fundamentais para proteger os planetas e as luas das fortes injeções de energia das suas estrelas, neste caso o nosso Sol, e fornece aqui uma proteção para, voltamos sempre à mesma questão, de um abrigo, digamos assim, uma proteção para que a vida também possa crescer. Portanto, se isto acontece em Ganimedes, e nós temos que confirmar isto também lá perto, digamos assim, pode ser que aconteça em outros sítios. Por falar em proteção, a comida é fundamental, nomeadamente para quem viaja no espaço, e vai-nos falar de repasto espacial, não é? Repasto para os astronautas, não é? Ainda estamos um bocadinho longe do almoço, mas de qualquer forma... Às 5, a esta hora já é um pequeno almoço. Já ia, no teu caso já. Um conjunto de cientistas tentou perceber qual é que seria a refeição perfeita, quer em termos de nutrientes, quer em termos de facilidade de cultivar esses nutrientes, esses alimentos, aliás, em viagens espaciais de longa dimensão, de longa data, digamos assim, longa duração de tempo. E então, estes cientistas chegaram à conclusão que isto que nós estamos a ver, esta salada, e agora vou dizer qual é que são os condimentos: soja, sementes de papoila, cevada, couve, amendoim, batata doce ou sementes de girassol, fornecem o equilíbrio mais eficiente para astronautas que estão em missões espaciais de longa duração. Eu posso prometer o seguinte: eu vou tentar fazer esta salada para dar aqui uma impressão. Quem experimentou esta salada, porque os cientistas fizeram esta salada para que outras pessoas pudessem provar, e aparentemente é muito saborosa e alguns até repetiram. Eu vou tentar perceber se é assim mesmo. É que isto irá tudo depois em pasta. Ou não. A ideia é poder mesmo ir assim, porque a ideia é mesmo. cultivar precisamente isto nas naves espaciais ou noutros corpos. Muito bem, Miguel, ficamos então com essa sugestão agora para o reforço. É só voltar atrás e fazer então esta receita. Obrigado. Obrigado.